Hoje é celebrado o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A data foi criada pela ONU para alertar a sociedade sobre agressões físicas, psicológicas, abandono e negligência, sofridos por uma parcela da população que só cresce e que, em muitos casos, depende de outros para ter qualidade de vida. Há mais de 10 anos, o seu Benedito mora na casa do vovô em Ribeirão Preto. A instituição se tornou o lar dele. Entre as atividades do dia a dia, cuidar das plantas é a preferida. Jogo água na planta, assim, um conga. Agora que chover, aí eu não jogo. A entidade filantrópica atende homens e mulheres com mais de 60 anos em situação de vulnerabilidade, vítimas de violência, abandono ou perda de contato com a família. Muitos que são acolhidos não casaram, não tiveram filhos, não têm mais uma família, que às vezes foram 5, 6 irmãos, mas que hoje estão idosos e também estão doentes ou acamados ou já faleceram. Então eu sinto que aqui na instituição a gente se torna uma grande família mesmo para eles, que eles procuram a gente para desabafar, para comentar coisas do dia a dia, coisas que sente falta, coisas que gostam. Em mais de 40 anos de atuação, a instituição acompanhou histórias que revelam os desafios e a importância de garantir um envelhecimento com dignidade. Logo que eu entrei aqui na instituição, a gente foi fazer a avaliação de um idoso homem e ele morava sozinho com uma sobrinha que é deficiente física e tem deficiência intelectual. Então eles moravam sozinhos, era uma casa assim bem escura, um ambiente bem fechado e ele ficava o dia inteiro sentado, fumando e assistindo TV. Então assim, não tinha qualidade de vida nenhuma e estava em isolamento. 100%, né? E ele veio para cá, a gente conseguiu colocar ele em grupos, incluir ele em atividades, em passeios. É uma pessoa que estava em isolamento, chega aqui, tem todas essas pessoas para ter contato, amizade, gostar de mais de uns do que de outros. Mas nem todo mundo tem acesso a um local seguro. Nos últimos meses, fiscalizações em Ribeirão Preto flagraram clínicas com estrutura precária e indícios de negligência. Em alguns casos, os moradores foram retirados às pressas. Com o fechamento dessas clínicas, nós recebemos em caráter emergencial 18 pessoas. Então, do dia para a noite, a gente teve que se adequar para receber mais essas 18 pessoas. Isso teve impacto, porque aumenta o nosso quadro de funcionário, aumenta as despesas da instituição, que hoje nós estamos quase numa despesa de R$900 mil por mês. Então, o tratamento com a pessoa idosa, ele é muito complexo, ela demanda de vários serviços, de vários profissionais, para poder dar uma qualidade de vida. O problema expõe uma carência antiga, a falta de vaga. Ribeirão Preto tem 5 instituições filantrópicas com cerca de 215 vagas. Número considerado insuficiente por especialistas para uma cidade com mais de 700 mil habitantes. Uma realidade que não foi preparada, né, para esse aumento de pessoas idosas que precisam de acolhimento. Então, Ribeirão hoje, no atual governo que tem essa consciência, estão criando mecanismos para tentar melhorar e realmente ter mais vagas para poder acomodar esses idosos. Mas hoje ainda não temos esse local, ainda não temos vagas o suficiente para acolhimento. A violência contra o idoso não é só física, ela pode ser patrimonial, psicológica ou até mesmo o abandono. Em muitos casos, vem de quem deveria proteger. Tudo isso é crime e pode ser denunciado através do Disque 100. A família tem que começar a enxergar essa pessoa idosa de uma forma diferente e a família também se preparar, né? Porque é sabido, se eu tenho aí um pai, uma mãe, um tio, enfim, e que está envelhecendo, acho que a gente sempre tem que se preparar como que vai ser, né? E não deixar para quando já estiver realmente debilitado, necessitando desse cuidado que a gente vai realmente planejar como será feito. O dia 15 de junho serve como alerta. A proteção e o respeito à pessoa idosa devem ser garantidos todos os dias, e não apenas em uma data simbólica. Para uma instituição ser reconhecida e ter o tratamento com a pessoa idosa, ela precisa de ter suas documentações mínimas. Então, ela precisa de ter o alvará da vigilância sanitária, que só ali ele vai ter o tratamento mínimo, né? A vigilância sanitária ela tem o poder de polícia e ela olha para ver se tem uma equipe mínima para poder cuidar daquela pessoa. O alvará dos bombeiros também é muito importante, né? Porque através do alvará dos bombeiros ele analisa se o prédio comporta para atender aquela pessoa, precisa de estar cadastrado ao Conselho Municipal da Pessoa Idosa, que isso está preconizado lá no Estatuto da Pessoa Idosa. Desde quando é criança, a gente já tem que tomar a consciência, né, que as pessoas envelhecem e que vai precisar de um cuidado. E como vai se dar isso dentro do meu âmbito familiar?
Edson Ferreira para o Jornal da Clube. Seguimos falando sobre esse assunto agora com o advogado Diego Mariano, a quem agradeço pela presença aqui mais uma vez. Doutor, quais são os principais tipos, então, de violência contra idosos previsto na legislação brasileira e quais as penalidades para quem pratica essa violência contra um idoso? Ótima tarde mais uma vez. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos assistem. Hoje, o Estatuto do Idoso prevê várias proteções, né? A legislação é bem ampla para tentar proteger esse idoso, desde uma agressão física, desde uma agressão psicológica, né? Então, a maior dificuldade é que seja conseguido constatar essa violência. Mas dentro da legislação hoje ela tem punições que vão desde apenas uma multa, uma detenção, uma reclusão. Doutor, como é que os vizinhos, por exemplo, desse idoso, amigos, profissionais de saúde podem agir ao suspeitar de uma violência? Isso é muito importante, né? A população precisa entender que nem sempre a violência vai ser a física. Muitas vezes você vai deparar com um idoso que está deprimido, que está fraco, né? Muitas vezes por falta de alimentação, por falta de tratamento médico. E esse idoso ele não vai falar, ele não vai pedir ajuda, porque ele tem medo. É igual uma criança. Quando uma criança muitas vezes está sofrendo algum tipo de violência, ela fica retraída pela vulnerabilidade. E o idoso é a mesma coisa. A população precisa entender que, a partir do momento que ela identifica qualquer situação que aparentemente demonstre uma violência contra o idoso, ela deve buscar os meios de proteção. Seja ele o 100, número 100, que seja um disque denúncia, ou até mesmo um 90 num caso de emergência. Muitas vezes não dá para esperar para formalizar uma denúncia, mesmo que anônima, né? E muitas vezes tem que ser algo imediato. Às vezes aquela violência não dá tempo de aguardar uma apuração mais completa. Doutor, qual a responsabilidade de uma instituição que não cumpre as condições mínimas de cuidados com o idoso? Hoje em dia, a nossa legislação vem tentando fiscalizar e punir severamente essas instituições, né, que respondem tanto civilmente como criminalmente. As instituições de casas de acolhimento, elas têm o dever de cuidar e ter profissionais capacitados para que esse idoso seja protegido. E ela precisa entender que ela não é apenas uma empresa de prestação de serviços, as clínicas particulares, e sim uma empresa que cuida de vidas. Então, uma vez que ela venha cometer alguma irregularidade, alguma violência, seja ela por abandono, por um mau cuidado, ela vai responder civilmente e criminalmente. A família, inclusive, né, doutor? Se ficar comprovado que a família está sendo negligente no cuidado de um idoso, a família também pode responder. Sim, a família responde sempre, mesmo que esse idoso esteja numa casa de acolhimento. A família tem o dever legal de fiscalizar essa clínica, verificar se ela tem todas as autorizações necessárias para estar em funcionamento e, principalmente, se esse idoso está sendo bem cuidado. Uma vez que esse idoso sofre uma violência dentro de uma clínica, uma casa de acolhimento, a família responde criminalmente e civilmente. Um idoso ser bem cuidado, ser acolhido, doutor, está até previsto na lei, né? Quais os desafios para os municípios daqui para frente? O que precisa ser feito para, de fato, dizer, essa cidade acolhe os idosos? Hoje o nosso maior desafio a curto prazo é o número de vagas em casas de acolhimento. A gente precisa zerar essa fila, né? Esse é o primeiro desafio do poder público. O segundo, que é a longo prazo, é implementar políticas públicas de conscientização das famílias de como cuidar desses idosos e, principalmente, criar rede de apoio. Porque muitas vezes essas famílias elas não têm onde deixar o idoso, ela não tem suporte financeiro e nem psicológico para cuidar desse idoso. Se a gente segue modelos como existe em algumas cidades da região, onde existe um veículo que busca esse idoso, leva ele para uma casa de acolhimento durante o dia, a família fica despreocupada, consegue sair para trabalhar e à noite ele retorna, a família conseguiria cuidar muitas vezes desse idoso. Claro, temos os idosos acamados, esse precisa estar numa clínica de acolhimento. Mais uma vez, a importância do número de vagas nessas casas. Doutor Diego Mariano, advogado, a quem eu agradeço a análise mais uma vez aqui com a gente. Doutor, um abraço e até a próxima. Obrigado, André. É sempre um prazer estar aqui.